Olá, bom dia. Hoje é dia 25 de julho. Eu sou o reverendo Fábio Teixeira Gonçalves, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Conchas. Nós estamos então dando sequência aos nossos estudos bíblicos nos domingos de manhã. Seria então a escola bíblica dominical para jovens, adultos ou qualquer outra faixa etária que tenha, obviamente, interesse nesses assuntos. Hoje eu quero fazer a seguinte proposta. Nós vamos iniciar uma sequência de estudos de hoje até o final de agosto. Isso, evidentemente, estaremos fazendo aqui pelos vídeos, se não tivermos ainda a oportunidade de voltarmos aos nossos encontros presenciais. E o tema é um tema que já foi trabalhado há cerca de 2 anos atrás, conosco, na nossa comunidade presbiteriana aqui em Conchas. Nós vamos trabalhar com o tema relacionamentos. E hoje eu quero começar com o tema pecado que está em mim, em você, em cada um de nós, tá bom? Nós vamos trabalhar com isso e eu espero que tenhamos aí momentos bastante edificantes durante esse tempo que ficarmos juntos. Vamos orar então. Pai, pedimos a Ti que nesses instantes, nesses momentos, nesse período que estivermos juntos estudando a Tua Palavra, o Senhor venha falar aos nossos corações, nos preencher com a Tua instrução e nos fazer mais aptos a servir-Te melhor. Faça-nos assim, para a glória do Teu nome, homens e mulheres que sejam fiéis à Tua Palavra, à Tua vontade, ao Teu desejo. Ajuda-nos, sobretudo, a partir daquilo que estudarmos nestes instantes, que ajuda-nos a termos melhores relacionamentos mais afinados com a Tua vontade e com os Teus projetos. Que assim seja no nome de Jesus. Amém. Pois bem, eu convido você a abrir comigo em Gênesis capítulo 6. Este capítulo é bastante conhecido por muita gente, sobretudo com aqueles que leem as Escrituras Sagradas com maior frequência. Esse texto fala sobre a corrupção do gênero humano, fazendo referência, sobretudo, ao período de Noé. Capítulo 6, versos 5 e 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Muito bem, como eu disse há pouco, o tema de hoje será pecado em mim, nos outros, em toda parte. Muito bem, esse texto que nós lemos, os 2 versículos, trazem pelo menos 3 expressões que nos chamam a atenção. O primeiro deles é a expressão que está ali no versículo 5, quando o texto diz assim: era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Continuamente mal todo desígnio do coração. A expressão desígnio aí a bem da verdade, um retrato da depravação humana. Nós temos aí um quadro bastante específico, bastante preciso daquilo que se tornou a natureza humana a partir da queda. Durante algum tempo, certamente alguns bons anos, a partir da queda, o homem foi revelando, foi mostrando, foi se desnudando quanto à sua capacidade de pecar e se distanciar do Senhor e quanto ao seu potencial de ser mal, de ser corrupto. E nesse episódio de Gênesis capítulo 6, aqui, especialmente os versos 5 e 6, e em particular no versículo 5, nessa expressão, nós temos aí o cerne daquilo que mostra com muita clareza e com muita profundidade, é um termo que expressa com muita força a depravação humana. Mas você tem, além desta expressão, todo desígnio era continuamente mal, todo desígnio do coração, você tem a expressão bastante discutida, muitas vezes polêmica, a expressão se arrependeu, no versículo 6, que Deus então se arrependeu. Veja,
O termo hebraico aqui nada tem a ver com a expressão arrependimento que nós conhecemos em português. Nada a ver. O termo aqui, no hebraico, obviamente, significa uma mudança de ideia, mas uma mudança proposital, já planejada, muito bem definida. Não há nenhum caráter de surpresa nessa expressão. Nada, leio aqui, nada tem a ver com o caráter, atenção agora, com o caráter imutável de Deus. Nada tem a ver com o plano eterno do Senhor, porque Deus não muda os seus planos. Nada tem a ver com as promessas da aliança, porque aquilo que Deus prometeu, Ele sempre cumpre. Eu quero reforçar isso lendo alguns textos, se você puder me acompanhar. O primeiro deles é Números 23, capítulo 23, versículo 19. Vamos até o texto, vamos encontrar o texto aqui, Números 23, capítulo 19. Diz o seguinte: Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Observe, Deus não muda. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29. Vamos ao texto. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29. Diz assim: também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. E finalmente o texto clássico lá de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Vamos lá em Tiago, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Em Deus não existe variação e não existe mudança. Portanto, a expressão arrependimento que encontramos aqui no capítulo 6, versículo 6 de Gênesis, nada tem a ver com o mesmo significado que conhecemos em português. Eu insisto no conceito inicial que eu já passei aqui. A expressão tem a ver com uma mudança de ideia, uma mudança de ação divina. Veja, o termo aqui faz referência à mudança de atitudes e ações de Deus, mostrando o envolvimento de Deus na história. Por que é que Deus está envolvido na história? Veja, quando eu faço referência aqui à expressão história, eu estou falando da história toda, incluindo a minha e a sua história, a história de cada um de nós, a história de todos os seres humanos que viveram, estão vivendo ou viverão na face da Terra. A história toda. Deus se envolve com ela porque é Deus quem define e determina a história, do início ao fim. Então, Deus muda de trajeto, Deus faz curvas aqui e acolá nas suas ações, faz. E quando essa curva ocorre, o texto aqui chama de arrependimento. Quando o ser humano peca ou se arrepende, digo eu aqui, Deus age de várias maneiras. Veja aqui, Êxodo, agora vamos a vários textos. Êxodo capítulo 32, voltando lá no Velho Testamento, Êxodo capítulo 32. Hoje, na nossa aula, vamos ler vários textos. Êxodo capítulo 32, versos 12, primeiramente verso 12. Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Agora veja o versículo 14.
Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. A expressão arrependimento aqui não significa que Deus se arrependeu no nosso sentido já conhecido, mas que Deus mudou a sua estratégia. Já antecipadamente, isso já era um projeto dele. 1 Samuel capítulo 15, vamos novamente ao texto que já lemos, pelo menos no mesmo capítulo, 1 Samuel capítulo 15, versículo 11. 1 Samuel capítulo 15, versículo 11, diz assim o texto: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Observe agora. E então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. 2 Samuel capítulo 24. 2 Samuel capítulo 24, verso 16. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo, disse o Senhor: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Veja que é uma ação que muda, uma ação divina que tem uma transformação momentânea, imediata aí. E finalmente o texto de Jeremias capítulo 18, Jeremias capítulo 18, vamos caminhar um pouco mais à frente aqui, Jeremias capítulo 18, versos 9 e 10, 18 versos 9 e 10. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do mal que houvera dito lhe faria. Os versos 9 e 10 que foram lidos. E agora sim, na verdade, mais um último texto, Amós, profeta Amós, capítulo 7, versículos 3 e 6. Amós, capítulo 7, versos 3 e 6. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Versículo 7. Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo e tinha um prumo na mão. É o versículo 6. E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Muito bem, então nós temos aí, meus irmãos, vários textos que mostram mudanças estratégicas que o Senhor realizou, fez em determinadas circunstâncias bastante específicas. Então, o texto no versículo 6, lá de Gênesis capítulo 6, diz o seguinte: agora a última expressão que nós temos aqui para se abordar, lhe pesou no coração. Capítulo 5, versículo 6. Isso lhe pesou no coração. No original hebraico significa, então, uma ira indignada, né? Então, voltemos lá em Gênesis, Gênesis, capítulo 6, versos 5 e 6, eu leio novamente o texto. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então nós podemos ler aí, o homem estava extremamente corrompido. Versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. A ideia aí, então Deus mudou de estratégia. E isso lhe pesou o coração. A ideia é porque Deus estava absolutamente irado, com uma indignação muito grande diante da corrupção humana. Muito bem. O texto aqui, meus irmãos, o texto mostra o quê? A forte corrupção, tanto do ponto de vista moral como do ponto de vista espiritual, que existia após a queda. Mostra mais ainda uma corrupção presente em toda a criação, seja no reino animal, seja no reino vegetal, seja no reino mineral. Vamos ler novamente aqui o capítulo 6,
mas agora os versos 6 e 7. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor, agora observe, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então, a consequência de toda aquela corrupção, originariamente no homem, atingia, na verdade, toda a criação de Deus. Veja ainda Romanos capítulo 8, esse é um texto clássico, certamente bastante conhecido de vários daqueles que me assistem nesse momento, mas observe, Romanos capítulo 8, vamos ao texto, versos 20 a 22, Romanos 8, 20 a 22, diz assim o texto: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, toda ela, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Bom, o texto então mostra a forte corrupção humana, a corrupção presente em todas as áreas da criação e, finalmente, o texto mostra que Deus é soberano. Soberano nas suas ações com o pecador e também com o pecado. Veja, essas ações soberanas de Deus, na verdade, mostram, refletem, desnudam, revelam o caráter de Deus. Essas ações soberanas do Senhor mostram, em primeiro lugar, o caráter de Deus, mostra os planos do Senhor, os planos que Ele tem, mostra a vontade divina, mostra aquilo que o Senhor tem como propósitos. Agora, nós estamos falando hoje de relacionamentos. Eu investi aqui um bom tempo na avaliação desse texto, porque ele é muito importante para nós fazermos algumas breves considerações aqui sobre relacionamentos. Veja, todos os relacionamentos, todos eles, estão sujeitos a momentos de dificuldades, de crises, seja no casamento, seja no contexto de família geral, né, da família maior, considerando todos os parentes, seja no contexto de amizades em um ambiente profissional, seja uma amizade que diz respeito a amigos um pouco mais distante, vizinhos, quem sabe, ou mesmo no ambiente eclesiástico, dentro de uma igreja, enfim, etc. Todos os relacionamentos estão sujeitos a problemas, a crises, a dificuldades. Agora, observe, todas essas dificuldades, todas essas crises, elas necessariamente, obviamente, desgastam os relacionamentos. E os problemas nesses relacionamentos, essas dificuldades, essas crises, podem trazer algumas consequências assim bastante conhecidas, diga-se de passagem. Por exemplo, podem gerar problemas emocionais. Há pessoas que passam a ficar bastante ansiosas a partir de um problema de relacionamento, às vezes um problema conjugal, um problema com o filho, um problema com os pais, um problema com um amigo. Às vezes se tem uma amizade com um amigo já de muitos e muitos anos e de repente essa amizade é quebrada, machucado surge, uma ferida é aberta, então a ansiedade ela surge no meio disso. Há pessoas que ficam absolutamente deprimidas, inclusive por consequência de quebras de relacionamentos. Mas além de problemas emocionais, há problemas físicos também que surgem a partir das dificuldades de crises nos relacionamentos. Há pessoas que passam a ter gastrite, há pessoas que passam a ter problemas de coração, taquicardia, etc. Enfim, problemas emocionais, problemas físicos estão presentes como consequências nas quebras de relacionamentos, nas crises, nas dificuldades que há nessa área. Eu continuo aqui pensando o seguinte com vocês. O pecado, na verdade, atinge todas as áreas do ser humano, inclusive os seus relacionamentos. Obviamente, os relacionamentos não estão isentos, não estão imunes àquilo que o pecado causa no ser humano. Há uma lista, eu diria aqui, e vou colocá-la a seguir, uma lista enorme
do que pode prejudicar os relacionamentos. Eu vou passar muito rápido aqui nessa lista, tendo em vista que nós não temos tanto tempo assim, né? Mas observe, alguns problemas, algumas causas que podem trazer problemas dentro de um relacionamento. Incompreensão, pessoas que não são compreendidas, não se entende aquilo que a pessoa é, aquilo que ela faz, o jeitão dela, pessoas que não são compreendidas, incompreensão. Uma outra coisa é mágoa, pessoas que se sentem magoadas, se sentem feridas com alguma ação, com alguma fala, com algo que foi dito, mágoa. Traição é terrível dentro de um relacionamento. Maus entendidos, isso acontece com extrema frequência. Alguém disse algo, o outro entendeu diferente do que era originariamente a mensagem passada, e aí cria-se uma bola de neve a partir de um mal entendido, podendo se chegar, inclusive, como estamos dizendo, a quebras, a ruptura terrível, muitas vezes definitiva, de relacionamentos. Discórdias, problemas não resolvidos, vamos à lista aqui: solidão, né? Sentimento de solidão, decepção com alguém que eventualmente com quem se caminhava junto, e aí a decepção surge porque não se esperava determinada ação, determinada fala de alguém, dúvidas, falta de comprometimento, sensação de ter sido usado, etc. Os motivos são muitos que podem causar crises em relacionamentos. Bom, em meio a tudo isso, em meio a essa confusão toda, que pode ser um relacionamento onde as coisas não estão indo bem, Tiago, lá no Velho Testamento, o autor de uma das nossas cartas das Escrituras Sagradas, ele diz o seguinte, Tiago capítulo 4, versículo 1, ele diz lá o seguinte: de onde procedem as guerras e as contendas que há entre nós? De onde procedem os problemas de relacionamento? De onde procedem as crises dentro dos relacionamentos? Ele mesmo responde, Tiago mesmo responde, procede dos prazeres que militam na vossa carne. Ou seja, procede de vocês mesmos. Os relacionamentos são sempre, eu diria, inevitavelmente, são sempre confusos e inevitavelmente exigem muito esforço de cada parte, exigem muito trabalho de cada pessoa para resolver e conseguir as soluções. E esses problemas, via de regra, essas confusões, via de regra, são causados unicamente por causa da existência do pecado dentro de si. Em outras palavras, é o pecado que existe dentro da pessoa. O fato da pessoa ser pecadora é que gera, que produz, que faz o problema nascer. É o pecado interno, o pecado que está no DNA da pessoa. Tiago pergunta, de onde procedem, de onde vêm os problemas de relacionamento? Tiago responde, vem de dentro de você mesmo. Vamos continuar aqui pensando nisso. Frequentemente nós entendemos que os problemas de relacionamento sempre estão originariamente sendo causados pelo outro. É o outro que é responsável pelo problema, é o outro que é culpado. E é verdade, pois o outro é fraco e é pecaminoso. É verdade que o outro é culpado. É verdade que o outro tem responsabilidade, sim, naquele problema de relacionamento. Mas observe, nós também somos. Eu também sou responsável pelo problema. Você também é responsável pelo problema. Porque, por uma razão muito simples, porque nós também somos fracos e pecaminosos. Eu também sou fraco e pecaminoso, e você também é fraco e pecaminoso, exatamente como o outro, exatamente como
os outros. O problema maior, na verdade, ele existe pela dificuldade de reconhecer esta realidade, que o problema está originariamente em nós, em mim, em você. A Bíblia afirma, e eu volto lá em Tiago capítulo 4, versículo 1, que o cerne do problema nos nossos relacionamentos está dentro de nós mesmos. Algo difícil de ouvir e, sobretudo, algo difícil de aceitar. Eu reconheço isso. Mas esta é a verdade. Observe, a relação com Deus, considerando o que a Bíblia diz, sofreu uma mudança absolutamente radical. Houve uma inversão imensa, terrível, nos valores. Após o pecado, o que mais importa é aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, não aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus planeja. Não importa prioritariamente a vontade de Deus, o que importa prioritariamente é a minha vontade. Isso depois do pecado. Depois do pecado, eu e você nos colocamos em primeiro lugar. Deus sempre vem depois. A consequência dessa inversão, porque antes da queda, antes do pecado, a prioridade era Deus. Depois da entrada do pecado, depois que o pecado passou a ser uma realidade, algo que existe inevitavelmente dentro de cada pessoa, isso se inverteu, esse valor se inverteu. A consequência disto é que os desejos egoístas passaram a dominar as relações. E, portanto, os problemas, os conflitos, as crises, as decepções, então, passaram a surgir. A consequência dessa inversão é principalmente esta que eu repito aqui. Os desejos egoístas passaram a dominar todas as nossas relações. Sabe o que o pecado produz em nós? Produz originariamente no nosso coração, na nossa alma, no nosso ser. Eu vou, se você me permite, utilizar você como exemplo, tá bom? Então eu vou colocar aqui dessa forma, com a intenção de que as minhas colocações sejam as mais claras possíveis. Então, o que é que o pecado causa em você, considerando esse tema de hoje aqui, relacionamentos? O pecado, em primeiro lugar, causa em você um negócio chamado egocentrismo, ou seja, é quando Deus é deixado de lado, fazendo então surgir aí um vazio que você passa a preencher com você mesmo, ou seja, com a sua própria pessoa, com o seu ego. Deus é deixado de lado e você ocupa o lugar dele. Assim, você passa a girar em torno da sua própria vontade, em torno dos seus desejos, em torno dos seus sonhos, em torno dos seus anseios. Uma segunda, uma outra coisa que o pecado produz em você é um negócio chamado autocontrole. Ou, num outro termo um pouco mais técnico, autorregência. Veja só. É quando o controle de Deus é substituído pelo seu controle pessoal. É quando você passa a se controlar, a ter o controle das coisas, não mais Deus, mas você. E nesse caso, as outras pessoas se tornam apenas subservientes daquilo que você deseja. Elas passam a ser pessoas que devem se sujeitar e se submeter à sua vontade. Veja, uma outra coisa que o pecado causa em você, autossuficiência. Autossuficiência. É quando você não reconhece a dependência de Deus. Olha que coisa, né? E a consequência disso é também não reconhecer a dependência de outras pessoas, ou seja, você é altamente autossuficiente, você não depende de Deus e não depende de mais ninguém. Mas é o pecado que produz isso em você, que faz você acreditar nisso.
Há uma outra coisa que o pecado produz dentro de você: autojustificação. É quando Deus deixa de ser o padrão pessoal, ou o seu padrão pessoal, fazendo de você próprio o padrão. E isso produz, sabe o quê? Orgulho de si mesmo e uma visão crítica sobre tudo e sobre todas as outras pessoas. Uma outra coisa que o pecado produz: autossatisfação. Autossatisfação. É quando você acredita piamente que você pode se realizar e ter felicidade fora de Deus. Mas veja só, mas para que você consiga se realizar, consiga ser feliz, você precisa utilizar outras pessoas para alcançar todo o seu desejo material, todo o seu desejo sentimental. E aí outras pessoas passam a ser apenas nas suas mãos objeto do seu prazer. Veja que coisa terrível. E finalmente, o pecado causa em você a sensação de autoensino, ou a convicção de que você tem consigo mesmo toda a verdade e toda a sabedoria. Você, em outras palavras, não precisa de ninguém, absolutamente ninguém, para te dizer o que você deve fazer ou ser. Não precisa de ninguém para te ensinar absolutamente nada, porque você sabe tudo, você tem a verdade contigo. É evidente que isso mostra uma grande falta de humildade em relação a Deus, em relação a outras pessoas. Mostra ainda uma falta de amor, um amor verdadeiro, com aqueles que são iguais a você e que sempre, sempre tem algo a ensinar. Muito bem. A pergunta agora é: como lidar com as coisas ruins que outras pessoas nos fazem? Como lidar com as coisas ruins que outras pessoas nos fazem? Eu vou ser bastante objetivo aqui. A Bíblia sugere que nós tenhamos reações positivas e corretas com essas pessoas que fazem mal para nós. Eu cito aqui pelo menos 3 ações corretas: paciência, humildade, gentileza. São 3 ações que devem existir, devem estar presentes diante daquilo que é feito contra nós, que podem eventualmente até trazer algum prejuízo, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista familiar, portanto coletivo. É preciso responder a essas ações grosseiras, muitas vezes, com paciência, com humildade, com gentileza. Evidentemente, isso não significa ser tolo na mão de alguém, ser bobinho na mão de alguém. É preciso agir também com justiça, com seriedade, com firmeza, mas não se esquecendo da paciência, da humildade, da gentileza. Essas ações, a bem da verdade, têm o poder de aniquilar com o poder do pecado que está dentro das pessoas e que muitas vezes prejudica os relacionamentos. Né? Dentro de um relacionamento, o marido que produz algo, ou que faz algo, ou que diz algo ruim para a esposa, ou vice-versa, ou dentro de um contexto de uma amizade qualquer que seja, algo é feito, algo é dito que vai trazer prejuízo para aquele que é o amigo, para aquele que é o companheiro ou a companheira. A resposta a essas ações ruins devem ser essas que foram colocadas aqui. Eu trago aqui o texto de Romanos, capítulo 12, vamos ali na Bíblia mais uma vez, Romanos capítulo 12, verso 20, Romanos 12, versículo 20, que diz o seguinte: pelo contrário, observe isso, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, agora ouça, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. É preciso, portanto, evitar o rancor, evitar a amargura, evitar o desejo de vingança,
evitar aquilo que pode, na verdade, ser uma expressão de retribuição de mal com o mal. A Bíblia diz que nós devemos retribuir o mal com o bem. E, finalmente, cada relacionamento bom, cada relacionamento prazeroso, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, cada um desses relacionamentos que estão sendo experimentados com essas características de algo bom, de algo prazeroso, isso é sempre fruto da graça divina. Porque sem a graça do Senhor, sem o favor imerecido dele, nenhum de nós experimentaríamos prazer nos nossos relacionamentos, alegria, contentamento em qualquer um dos nossos relacionamentos. Momentos, experiências de prazer, de alegria dentro dos relacionamentos é fruto de algo que recebemos do Senhor sem a gente merecer. Esses momentos nós não merecíamos, mas Deus nos dá. É fruto da graça dele. É a graça, na verdade, que produz amor sincero, amor verdadeiro pelo outro, pelo próximo. É a graça, porque sem essa graça, sem essa ação de Deus no coração, não é possível se amar verdadeiramente, não é possível ser bom para o outro de maneira justa e de um modo real. Deus revela a sua graça. Veja que coisa interessante também. Deus revela a sua graça, inclusive com aqueles que o negam, abençoando essas pessoas que o negam com bons relacionamentos. Não são só os cristãos que podem ter o privilégio de ter bons relacionamentos prazerosos. Os ímpios, ou pessoas que não conhecem o Senhor, pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Deus, essas pessoas também têm tido o privilégio aqui e acolá de terem bons relacionamentos saudáveis, relacionamentos que faz bem para essas pessoas. E isso é fruto da graça do Senhor. A ação graciosa de Deus, portanto, é um refrigério, é um alívio em meio à dureza natural dos relacionamentos. Vamos concluir a nossa aula de hoje. O grau de corrupção moral, o grau de corrupção espiritual é incalculável na sociedade humana. Tenha convicção disso. Eu penso que, inclusive nos dias em que nós estamos vivendo agora, nesse período de pandemia, especialmente aqui no Brasil, nós podemos observar isso com muita facilidade. Nós poderíamos pensar aqui em muitos exemplos, mas eu apenas faço referência à corrupção que tem havido dentro da área da saúde, quando o governo tem repassado milhões em termos de valores financeiros para governos estaduais, para prefeituras ao redor do nosso país, e quantos milhões de reais têm sido corrompidos, têm sido larapiados, têm sido roubados, impedindo pessoas no Brasil todo de serem bem atendidas, de serem muitas vezes curadas, de terem a sua doença, o seu problema de doença resolvido, exatamente por causa da corrupção humana. Pessoas que não têm qualquer empatia com o outro, pensando em si próprios, roubam dinheiro alheio, produzindo muitas vezes morte em meio a essa pandemia. Vai aqui então, portanto, um exemplo concreto e muito atual da corrupção humana causada pelo pecado que há dentro do coração das pessoas. Veja, o pecado é o embrião de toda a corrupção. Essa realidade, então, ela fica evidente em Gênesis capítulo 6, quando o texto afirma, como já lemos no início, era continuamente mal todo o desígnio do coração humano. O homem corrompido pelo pecado, ele se autodestrói e destrói os seus relacionamentos também. Mas por outro lado, a graça divina, a graça do Senhor, tem o poder de restaurar estas pessoas e, sobretudo,
restaurar os relacionamentos. Eu termino utilizando aqui o Salmo 29, versículo 11, quando o texto ali diz o seguinte: o Senhor abençoa com paz o seu povo. Há muitos relacionamentos, penso eu, daqueles que estão me ouvindo neste vídeo, que estão precisando de paz nos seus relacionamentos. Lembre-se que o Senhor é aquele que pode restaurar a paz, o sossego, a tranquilidade, quem sabe com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com algum outro familiar, com algum amigo seu, com algum irmão em Cristo. Deus pode restaurar esse relacionamento. Saiba disso, creia nisso, ore por isso. Certamente Deus vai te responder, instruindo a respeito das ações que você deve ter, das palavras que você deve utilizar para que essa restauração ocorra. Quais são as ações, atitudes, pensamentos, palavras, gestos que você precisa ter para que esses relacionamentos sejam restaurados. Deus certamente te conduzirá nisso. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Um bom domingo, uma boa semana. Vamos orar? Pai, obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou nesses instantes. Rogamos-te que o Senhor nos ajude a colocar tudo isso em prática, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.